bom dia, bom dia. Nós estamos iniciando esse café com Yahvé nessa manhã linda, maravilhosa que Deus nos proporcionou. E eu te convido a ficar conosco nessa manhã. Nós estaremos abordando um assunto do Salmo 37, a confiança nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Você confia no Senhor? Bom dia, Denise. Denise já chegou. Pega o teu cafezinho, Denise. Bom dia para você. Que Deus te abençoe. E nós vamos iniciar hoje com a corda toda, porque Deus tem promessas para a nossa vida. A Jane está entrando. Bem-vinda, Jane, nessa manhã. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso, vamos aquecer o nosso coração nessa manhã, porque Deus vai continuar falando no Salmo 37. Ontem nós começamos a analisar esse salmo, que é o salmo da sabedoria de Deus. É o salmo onde o salmista Davi já se encontrava na sua fase de velhice. Ele já era velhinho e ele já tinha adquirido muita sabedoria, muito conhecimento. E esse salmo é um ouro que ele entrega para a gente nessa manhã. E a gente já estava analisando desde ontem, né, os primeiros versículos. Janete, bem-vinda, Janete. Deus te abençoe nessa manhã no Café com Yahvé. Nós estamos meditando, nós vamos começar a meditar no Salmo 37. Que riqueza! Como é bom a gente colher a sabedoria de uma pessoa que já passou por experiência, que já tem muita coisa para passar para a nossa vida. E como é bom quando a gente pode adquirir esse conhecimento sem precisar passar por momentos difíceis, aprender com quem já passou, né? Aquele que já conhece o Senhor, que já tem intimidade com o Senhor. E é muito gostoso. Vamos pegar a nossa xícarazinha de café nessa manhã. A gente vai tomar esse cafezinho especial, Café com Yahvé. É uma devocional arte-terapêutica. É uma devocional em que o próprio Salmo nos ensina. É uma salmoterapia. E olha como está quentinho hoje o café. Hoje o tempo está um pouco nublado. Dá para a gente tomar um café quentinho. Dá para a gente tomar um café saboreando a palavra do Senhor. Que delícia! Eu amo café com Yahvé. Ai, que delícia! Como tá quentinho, como tá gostoso. E nessa manhã eu te convido a abrir a tua Bíblia. Abre a palavra de Deus, né? A Bíblia é um manancial de regra, de prática, né? É o nosso manual de instrução. Não dá para viver na vida sem ter um manual, algo que nos direciona para o caminho certo, para a gente acertar o alvo, para não pecar. Pecar é errar o alvo, simplesmente isso, errar o alvo. Para que a gente não peque, para que a gente não erre o alvo, para que a gente acerte o alvo, que vai nos levar a uma vida abundante, de bênção, de prosperidade. A gente precisa meditar nesse manual, nessa palavra maravilhosa. Nós vamos iniciar convidando o Espírito Santo, aquela pessoa maravilhosa que habita dentro de nós e que deseja falar ao nosso coração, que deseja nos conduzir a toda a verdade. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor está falando ao nosso coração. Clama a mim e eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te levar para o caminho que vai te conduzir a uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de cura, de libertação, uma vida em que você vai ser confrontada com as suas dores, com os seus problemas, e você vai ser sarado, simplesmente sarado. E essa manhã a gente convida o Espírito Santo de Deus, ministra no nosso coração, fala a nossa alma, fala o nosso coração, para que a gente saia dessa devocional, curados, tratados, ministrados pela tua palavra. Que a tua palavra seja revelada nessa manhã com sabedoria, com ousadia, para produzir algo novo dentro de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu já sinto o mover de Deus nesse lugar. E nós vamos falar sobre observar o agir de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse processo
em que o rei Davi nos coloca, nos impulsiona a perceber, a trabalhar a nossa percepção das coisas que Deus está fazendo na nossa vida e que muitas das vezes passa despercebido, né? Simplesmente nós não conseguimos perceber o agir de Deus. E o Salmo 37 nós começamos a analisar ontem, é um salmo muito lindo, que todo cristão adora, porque tem palavras que ficam no nosso coração, que nos levam a confiar no Senhor. E ontem a gente meditou sobre o início desse salmo, que fala para a gente não se indignar contra os malfeitores, contra aqueles que prosperam na nossa frente, aqueles ímpios que estão sempre se dando bem na vida, não é? Às vezes a gente olha assim, cara, aquele cara rouba, aquele cara faz falcatruas, aquele cara não trabalha, de que ele vive, né? Aquele cara usa drogas, né? Ganha dinheiro com tráfico e são ricos. E a gente se indigna, a gente se revolta dentro de nós por causa da prosperidade do ímpio, né? E a gente fica vendo os governantes se dando bem, né? Cheio da grana, comprando suas mansões lá fora. E às vezes dentro de nós, a gente se revolta. Por que Deus não dá um basta? Por que Deus não corrige? Por que as coisas não acontecem? E o salmista, o rei Davi, ele foi um rei que percebeu todas essas coisas, que viveu com muitos perseguidores, com muitas pessoas que tentaram matá-lo. E ele era um homem sábio, um homem valente, e com certeza ele tem muito a nos ensinar. E a palavra dele fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A experiência dele em perceber que as pessoas que confiavam no Senhor eram supridas, eram alimentadas, né? E nesse salmo ele fala sobre isso, sobre o viúva, sobre aquele que é justo, nunca viu o justo mendigar o pão. Ele fala, né, do deleitar-se no Senhor e ele considerar os desejos do nosso coração. Agrada do Senhor, ele nos ensina, deleita-te do Senhor, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Por que ele falaria isso se ele não tivesse vivido isso, né? Com certeza o rei Davi, muitas das vezes, agradou do Senhor e teve os seus desejos supridos, realizados. Que coisa linda! E ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará todas as coisas na sua vida se você entregar o teu caminho ao Senhor. Ele vai abrir o mar vermelho da sua vida. Ele vai fazer com que você viva uma vida abundante, feliz, próspera, realizada. É isso mesmo. É utopia? Não. É relacionamento com o teu Deus. É intimidade com o teu Criador. Deleita-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Mônica, mas o que é agradar no Senhor? Agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra de Deus. Comece tendo fé, sabendo que com fé você vai começar a agradar ao Senhor. Com esperança, com confiança, você vai agradar ao Senhor. E nesses primeiros versículos que nós meditamos ontem, nós meditamos até o versículo 11, né? E nós percebemos que o salmista desejava nos ensinar a confiar no Senhor. Que coisa linda, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o salmista diz. E ele tudo fará. Versículo 5, confia nele e ele tudo fará. Ele não fará apenas uma coisinha, uma areazinha da sua vida. Ele vai mexer em todas as áreas da sua vida. A área financeira, a área emocional, a área sentimental. Ele vai mexer na sua vida como um todo, no seu ministério, na sua vida física, no teu corpo. Ele vai mexer em todas as áreas da sua vida e vai produzir uma vida completa, abundante, feliz, se você permitir que ele gerencie,
que ele seja o teu mentor, o teu professor, o teu mestre, para dirigir os teus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor. E ele fará sobressair a justiça dele, né? E a gente começou meditando sobre os malfeitores, sobre esses homens ruins que prosperam na nossa frente, né? O ímpio, o pobre, o oprimido, que passa necessidades, que tem sua vida cerceada dos seus bens por causa da iniquidade, por causa da opressão daquele homem que está no poder, né? Mas a gente vai ver que ele, o Senhor, vai fazer sobressair a sua justiça como a luz, né? Como a luz. Eu trabalhei muitos anos na justiça, no Tribunal de Justiça. E muitas vezes a gente era confrontado nos processos, nas análises, né? Na Defensoria Pública, na promotoria, né? Em todo o trâmite, em todos os conflitos patrimoniais, pessoais, né? Que se estabeleciam ali perante a justiça para um fim, para um destino, para uma solução de um litígio. E eu percebia que a justiça de Deus sempre triunfava. Mesmo quando a justiça humana era desfavorável, a justiça de Deus triunfava. E algo acontecia naquele processo, naquele problema, né? E Deus vinha com uma solução acima da justiça do homem. Que coisa linda! Eu pude observar, né? E a análise que nós vamos fazer a partir de agora, que vem do verso 11 ao 26, nós vamos estar meditando hoje, fala de um outro momento do Salmo, em que o salmista nos conduz a observar o mover de Deus. Como está a tua vida? Você confia no Senhor? Você está confiante no Senhor para a solução daquele problema em particular que está afligindo a sua alma, o teu coração? Você está confiando no Senhor? Confia no Senhor. Entrega nessa manhã esse problema nas mãos de Deus. Permita que Ele haja e você só observe, né? E o salmista, ele começa a mostrar, a partir do verso 11, que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O observar o mover de Deus, o descansar no Senhor, o confiar no Senhor, nos leva a uma mansidão. A resposta da nossa alma diante do aquietar, do confiar no Senhor, é justamente a mansidão. Quando você se sentir manso diante de uma situação, é porque você está confiando no teu Deus. E a palavra diz aqui que os mansos herdarão a terra. Jesus, na bem-aventurança, falou, né? E provavelmente ele tenha se inspirado nesse Salmo 37. Os estudiosos acham que o Senhor Jesus se inspirou nessa passagem do Salmo 37, em que fala que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 11. Por quê? Porque na bem-aventurança lá do Novo Testamento, né? Nós sabemos que o Salmo está inserido no Velho Testamento. Mas lá no Novo Testamento, com Jesus, nós vemos uma passagem da bem-aventurança em que Jesus fala: bem-aventurado, feliz, muito feliz, vai ser aquele que for manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra será a herança dos mansos, dos pacificadores, dos que têm um coração manso, sereno, diante do problema, da situação, da guerra. Eles herdarão a terra. E aqui no versículo 12, o salmista começa, né? O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes.
O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia, né? Quando a gente perceber a malignidade, a maldade do coração do homem, né? Querendo armar contra o justo, a gente tem que descansar, fazer como o salmista fez aqui, ó. Calma, porque o Senhor vai rir dele, pois vê que vem chegando o seu dia, vai chegar o dia em que o Senhor vai cuidar dele. O Senhor vai abater o coração dele. O Senhor vai tratar com essa pessoa, né? Calma, o Senhor se rirá, achará graça, né? Porque Deus é soberano e sabe como tratar com o ser humano. Os ímpios puxarão da espada e enteçarão o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os do reto caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Note que o salmista, né, quando ele vai narrando o episódio, ele vai sempre unindo dois versículos, né? Dois versículos que se completam. É uma forma de redigir, né? de elaborar, construir esse salmo de uma maneira que cada salmo, cada versículo completa o outro, né? E a gente já estudou sobre isso, que esse salmo ele foi feito através de acrósticos. Acrósticos era pegar uma palavra do alfabeto hebraico e começar narrando, seguindo o alfabeto, como se fosse na nossa língua A, B, C, D. A, alegre-se no Senhor. Bondade e misericórdia te cercarão. C, cante ao Senhor, louve ao Senhor, né? D, digno é o Senhor de exaltação. E aí ele vai cantando, colocando as letras do alfabeto. Mas acontece que com a tradução, né, com a conversão do salmo para a nossa língua, ele se perdeu, esse acróstico se perdeu e a gente não pode mais ter a noção do acróstico, né, da formação literária, poética, que o salmista usou na composição desse salmo. Mas a gente percebe que um versículo completa o outro. Então fala, os ímpios puxarão da espada e entreçaram o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os retos do caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Olha, com a experiência do salmista, já velhinho. Por que a gente acha que ele era velhinho? Porque no versículo 25 ele fala assim, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então ele já está falando ali de que ele estava velho, né? Então a gente acredita que quando ele compôs esse salmo, ele já era velhinho. E na sua experiência, ele fala, né, que quando tentarem derribar o pobre necessitado, quando vier o ímpio querendo massacrar o pobre e o necessitado, para matar os caminhos retos, daquele que é justo, daquele que quer fazer coisas boas, né? Quando esse ímpio tentar vir no caminho dele, o que vai acontecer, né? Mas a espada, a espada daquele homem maligno, entrará no coração, no seu coração, e os seus arcos se quebrarão. Ele mesmo será destruído com a sua própria arma, com a sua própria armadilha. Agora me veio à mente, né, uma passagem da Bíblia do Mardoqueu. Era um homem que na história, né, de Esther, da rainha Esther, ele arma uma forca para um judeu que era parente de Esther. E aí, quando ele arma aquela forca para o judeu, sabe o que acontece com ele? Ele mesmo é enforcado na sua própria forca. A forca que ele preparou, ele foi enforcado na sua própria forca. Então a gente vê que na Bíblia existem vários exemplos. Os pássaros estão cantando aqui nessa manhã. Na Bíblia tem muitos exemplos de
situações em que as pessoas armavam ciladas e elas caíam nas suas próprias ciladas. E com a sabedoria do rei Davi, ele consegue perceber que muitas das vezes, né, aquela arma forjada contra o pobre, contra o necessitado, era a arma que seria a própria destruição do armador, daquele que preparou aquela cilada para o pobre, para o necessitado, para o justo, né? E ele cairia na sua própria espada. A espada entraria no seu próprio coração. E aí no versículo 16 ele fala assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Ele está fazendo com que a gente observe, né? Às vezes a gente fica observando aquela pessoa rica, né, milionária, vivendo como se estivesse tudo muito bem, mas quando você vai percebendo a vida daquela pessoa, né? Pessoas depressivas, pessoas que não têm felicidade, porque o dinheiro não traz felicidade, a riqueza não traz felicidade. E aqui ele está falando, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, né? Às vezes eu convivo com pessoas pobres e pessoas ricas, e eu vejo a alegria, a simplicidade daquela pessoa pobre, justa, como ela é feliz, como ela se alegra nas pequenas coisas, como ela se regozija, né, nas coisas boas que o Senhor tem proporcionado para ela. E a gente observa, às vezes, pessoas ricas, tão tristes, tão oprimidas, tão sem sentido de vida. Nada contra a riqueza, nem nada a favor da pobreza. Mas fala do coração. Aonde está o teu coração? Se o teu coração está nas riquezas, você não vai ser feliz. Mas se você for rico e seu coração não estiver na riqueza, você vai ser feliz. Você vai ser próspero. Porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O meu tesouro está no Senhor. O meu tesouro está no Senhor. Então eu posso ser abundante, posso ser abençoada, próspera, porque eu vou guardar o meu coração no Senhor. E se passar por necessidade, ainda assim louvarei o Senhor. Né? Ainda que a videira não floresça, nem haja fruto no seu vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. É uma passagem da Bíblia maravilhosa que fala sobre a escassez, mas da alegria de estar com o Senhor em todas as fases da nossa vida. E aí o versículo 16 fala assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois o braço do ímpio se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor sustém. E aqui o salmista está nos levando a observar todas as coisas, a perceber todas as coisas, o mover de Deus, né? Até quando o ímpio quebra os seus braços, diante de situações em que o ímpio vai ser alvejado, vai ser alcançado na sua impiedade. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor conhece a nossa herança, aquilo que nós herdaremos. E nós temos falado que nós somos filhos de um grande rei, o Rei Jesus, o Rei da Glória, né? Cantamos e salmodiamos anteontem, quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Então a nossa herança é celestial, a nossa herança é certa, a nossa herança faz parte do nosso sangue, daquele sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E esse sangue de Jesus que nos leva a sermos herdeiros com Ele.
herdeiros com o Senhor. Não se envergonham dos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha, está falando do pobre, do necessitado, que não vai ter vergonha dos seus dias, mas pelo contrário, eles serão fartos da sua fome. O Senhor vai suprir. Né? E a gente ouve tantas histórias de pessoas carentes, de pessoas humildes, que passam por provações, por escassez, mas que Deus sempre supre a sua necessidade e Ele não passa fome. Que coisa linda é a mão poderosa do Senhor que cuida dos seus filhos. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão em fumo e desfarão. Meu Deus, os ímpios serão aniquilados. Vai ser como uma fumaça que se levanta e logo se esvai. Olha que palavra linda, né? Será como a gordura de cordeiro derretida, né? Vai ser derretida, vai ser transformada, né? Na sua alvidez, na sua impotência, na sua prepotência, vai ser desmoronado. Os ímpios perecerão, diz a palavra. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Olha a observação do salmista, que coisa linda, né? Ele fala do caráter do ímpio, né? O ímpio que tem condições, que tem dinheiro, ele vai tomar emprestado, ele vai precisar até do pobre, do necessitado. Quem já contemplou essa situação na sua vida? O pobre, humilde, né? Ele tem até para dar. Ele tem até um dinheirinho para dar, para abençoar outra pessoa. E o ímpio, aquele próspero, aquele que se diz próspero, muitas das vezes está com empréstimos altíssimos no banco, né? E não tem condições de emprestar. Olha só que situação. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão derraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. A palavra aqui está falando que um homem bom, o Senhor confirma os seus passos. Né? Você tem projetos no Senhor, você tem esperança em concretizar sonhos. Os seus planos serão estabelecidos pelo Senhor, serão projetados para se tornarem realidades. Quando você lança os seus passos no caminho do Senhor, nos pés do Senhor, o Senhor confirma os seus passos. E Ele deleita-se no seu caminho. E o seu caminho, nesse processo, até alcançar a tua vitória, será deleitoso, será prazeroso, né? Será bem, mas, e ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E ainda que nesse processo você tenha uma queda, né? Ainda que você tropece, você não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai te levantar, vai te erguer, vai te conduzir a prosseguir, a caminhar, a ter vitória. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que palavra poderosa, né? O Senhor, Ele cuida do justo, né? Ele cuida do justo. E ele fala que o salmista fala, eu já fui moço, eu já fui jovem, né? E agora eu já estou velho. Olha quanto foi a minha caminhada. Desde a juventude até a velhice. Ele está falando assim, eu nunca vi. Ele era um homem experiente, um homem sábio. Ele fala assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Nunca vi um justo desamparado. Olha que coisa linda. E eu olhando para minha juventude,
que chegando à minha idade, né, quase a velhice, eu percebo que eu também nunca vi um justo ser desamparado. Nem nunca vi um justo mendigar o pão. Eu posso declarar isso. Eu nunca vi. Eu não sei você, se você já viu, mas eu nunca vi. Aquele que confia no Senhor, aquele que busca o Senhor, ele não passará por momento de escassez plena, né? De fome, de desamparo. O Senhor sempre amparará, o Senhor sempre acolherá, e a sua descendência não vai mendigar o pão. Não vai mendigar o pão. E aqui no versículo 26 ele fala: compadece sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. Ele está falando desse justo, dessa pessoa que busca o Senhor, que é justa nos seus caminhos, fiel para com Deus. Ele vai provar do que esse versículo fala, né? Ele sempre vai se compadecer do próximo, ele vai sempre emprestar, e a sua descendência, os seus filhos, os seus netos serão abençoados. Serão abençoados. E essa é a palavra que Deus deseja ministrar do nosso coração. Observar o agir de Deus. Seja qual for a situação que você está vivendo, minha irmã, observa o mover de Deus na sua vida. Veja como Deus age. Observe as pessoas, observe o proceder, a justiça de Deus sendo impetrada no nosso meio, no nosso convívio, com as pessoas que a gente ama. Observe o mover de Deus, porque Deus não é tardio na sua obra, né? E a obra que Ele começou, Ele vai concluir na nossa vida. Aquele processo que nós estamos passando terá um fim, terá uma solução, terá uma resolução vinda dos céus para a nossa vida. E nós nos alegraremos quando chegarmos no final do processo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos tirar uma cartinha nessa manhã que Deus sempre tem falado ao nosso coração através da Clarice Borman, através dessas cartinhas arte-terapêuticas, né? Que dão sempre uma palavrinha para acrescentar a nossa manhã, para a gente poder observar o mover do Senhor na nossa vida, o agir de Deus nessa manhã. E a gente gostaria de destacar, nessa parte do Salmo que nós meditamos, nós gostaríamos de destacar essa passagem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse versículo fique gravado no nosso coração nessa manhã, para que a gente se lembre do que o salmista observou, né? De que eu já observei, né? A providência do Senhor, né? A graça de Deus para com aquele que confia no Senhor. Ele será suprido em todas as suas necessidades. Ele nunca será desamparado. E se às vezes a gente tem um receio, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu vou ficar desamparada. Ai meu Deus, a escassez financeira. Ai meu Deus, como que vai ficar a minha situação? Você que está entrando, que está apreensivo com o futuro, com o que pode acontecer na sua vida, seja lá qual for a área da sua vida, lembre-se que o justo nunca será desamparado. O Senhor vai prover todas as coisas. O Senhor vai suprir em glória todas as suas necessidades. Porque Ele tem cuidado de nós, né? E nós vamos tirar essa cartinha hoje para ver o que o Senhor deseja acrescentar nessa manhã ao nosso coração. Olha a palavrinha. Presença. 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 É a presença do Espírito Santo de Deus, que nos garante esse amparo do justo. Quem é que garante, Mônica, que eu não vou ser desamparada? O que me garante que eu não serei suprida nas minhas necessidades? O que me garante
que eu vou viver o que você está falando, o que o salmista Davi falou, a presença, a doce presença do Espírito Santo dentro de você. Ela vai garantir essa paz, essa certeza inabalável de que você vai ser suprida, que você não vai ser desamparada, que você não vai mendigar o pão, que você vai ser abençoada com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? E essa certeza é a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, ele está no teu coração, ele está operando na tua alma, está sarando talvez uma dúvida, uma incerteza que esteja dentro de você, uma ansiedade. Nós falamos ontem sobre ansiedade, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Vamos viver o presente, a presença do Senhor, vamos viver essa presença hoje dentro de nós. Vamos sentir essa presença que nos traz paz, que nos traz conforto, alento, né, que nos traz a certeza de que Ele está provendo todas as coisas que a gente precisa para ser feliz. O Senhor supre em glória todas as nossas necessidades. E nessa manhã a gente agradece ao Espírito Santo pela presença dele em nós, nos trazendo essa doce presença, né? Essa doce presença. Que doce é a presença do Espírito Santo. Você está sentindo? Eu estou sentindo a doce presença do Espírito Santo dentro de mim, gerando esperança, alegria, gozo, felicidade, me proporcionando na minha presença aqui do Café com Yahvé, porque nós temos falado que o importante é o adorarmos em espírito e em verdade, em presença. Nós precisamos estar presente quando a gente falar com Deus, presente nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu coração, você ser verdadeiro, você buscá-lo em espírito e em verdade. É isso que ele procura. É você que ele procura para o adorá-lo, para buscá-lo, para se relacionar com ele. Que Deus abençoe a nossa manhã, esse Café com Yahvé. Nós estamos aqui com uma xicrinha que eu trouxe de um navio, de uma primeira viagem que eu fiz de navio. E eu trouxe essa xícara pensando o quanto eu fui observadora naquela viagem. O quanto o Senhor me proporcionou perceber, observar tantas pessoas, tantos lugares, tantas coisas maravilhosas. E, Janete, bem-vinda, Janete. Nós estamos encerrando a nossa live, mas você pegou o ouro nessa manhã, né? Nós estamos meditando sobre o Salmo 37. E nós finalizamos aqui a segunda parte. A primeira parte falava da confiança em Deus. A segunda parte falava da observância, observar o mover de Deus. E a gente finaliza essa live falando para você e para todos aqueles que entraram, os que estão nesse momento analisando esse salmo conosco, com o Espírito Santo, e Deus fechando com essa palavra, presença do Espírito Santo em nós. Nós concluímos essa manhã com essa seguinte conclusão. Observe, o salmista nos ensinou, na meditação desse miolinho desse salmo, o salmista nos ensinou a observar o mover de Deus e ver o agir dele, o que vai acontecer quando a gente entrega ao Senhor, quando a gente descansa, quando a gente é manso, quando a gente consegue descansar no Senhor. A gente vai observar o processo de Deus na nossa vida e a gente vê o agir do Senhor, a exaltação que Deus vai dar à nossa vida, à nossa pessoa, simplesmente observando
o mover do Senhor, do Espírito Santo. Que coisa linda! Que coisa linda é a gente experimentar esse mover da presença do Espírito Santo, nos mostrando para que a gente observe o mover dele. Acredite, você está num processo e aquele que começou a boa obra vai concluir, vai concluir. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê um dia de observância, né, aos princípios do Senhor, observância ao que Deus vai fazer. É tão gostoso quando a gente para, eu estou aqui numa varanda observando, né, observando as pessoas passarem, observando a natureza, observando os passarinhos, observando as borboletas, observando a vida. E é tão gostoso quando a gente para em paz para observar o mover de Deus. Nós vamos observar o mover de Deus na nossa nação. Eu creio que dias maravilhosos estão chegando para o povo brasileiro, para a nossa nação. Eu acredito no mover sobrenatural do nosso Deus na nossa pátria, no Brasil. Eu acredito no mover de Deus no povo brasileiro, no povo que o clama, que o adora. Eu acredito na bênção do Senhor que está chegando para a nossa vida. Creia nisso, fica com Deus, um dia abençoado, que Deus nos abençoe. E amanhã nós estaremos concluindo o Salmo 37. Meu Deus, vem um fechamento maravilhoso desse Salmo. Não perca, amanhã estaremos juntos nesse Café com Yahvé. Deus te abençoe, fica com Deus e que Deus possa trazer alegria no nosso coração nesse dia. Um beijo no teu coração, compartilhe essa live, dê um joinha, compartilhe, vamos fazer com que chegue a outros corações para que pessoas sejam abençoadas. E toda vez que você compartilha com alguém, compartilhe com 3 amigas, compartilhe com pessoas que você acha que precisam ouvir uma palavra, porque toda vez que você compartilha o nosso canal, ele vai ser propagado, ele vai ser indicado, ele vai crescer para a glória do Senhor. Não para que nós possamos ser exaltados, mas que o Senhor seja exaltado através da nossa vida. Deus te abençoe, um beijo no teu coração.